Olá, queria falar nesse vídeo sobre o livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, Dever da Esperança. É um livro muito bom, li ele num fim de semana, adorei, o livro fantástico, leitura obrigatória. A meu ver, é praticamente um manual da presidência da República, né? Independentemente de você votar no Ciro ou não votar e militar para o partido dele ou não, as ideias que estão aqui eu acho que deveriam ser seguidas por qualquer presidente da República, né? Esse é o tipo de projeto que desenvolve um país, né? Então eu vou destacar aqui alguns pontos, obviamente, que eu falo da visão de um economista, né, de tudo que eu tenho estudado de economia, de desenvolvimento econômico e assim por diante. Então, vou destacar alguns pontos que eu acho legais, claro, que de uma perspectiva técnica, né? Então, a primeira coisa que me impressionou muito no livro é a densidade teórica e empírica dele. Ele é um livro que, apesar de ter sido escrito num linguajar não econômico, não economês, tem muita coisa de economia e dá para ver claramente os fundamentos econômicos de tudo isso daqui, né? Então eu vou falar um pouquinho desses fundamentos e por que eu acho que essa visão econômica, por assim dizer, é a única visão econômica possível para se desenvolver um país, né? O que tá aqui foi feito nos Estados Unidos, foi feito na Inglaterra, foi feito na Alemanha, foi feito no Japão, foi feito na Coreia, na China de hoje, tem sido feito no Vietnã, em Taiwan, em todos os países, a Holanda, né? Reino Unido, como um todo, se vocês olharem toda a história, né, de desenvolvimento econômico, de todos esses países que ficaram ricos, eles seguiram exatamente esse caminho aqui, né? Então, alguns aspectos que eu queria destacar, minha ideia é fazer um vídeo rápido, né, resumido. Primeiro, incrível essa abertura aqui com uma citação do Getúlio Vargas, né? Finalidade do Estado é promover a justiça social, mas não há justiça social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. Então não adianta achar que a gente vai reduzir desigualdade, que a gente vai melhorar a qualidade das pessoas de vida, né? Reduzir pobreza e tudo mais, sem desenvolvimento econômico, né? Não existe caminho de redução de desigualdade e melhora de qualidade de vida sem crescimento, sem aumento de renda per capita, sem desenvolvimento econômico. Então esse é o primeiro ponto que tá muito claro aqui na cabeça do Getúlio e que o Ciro cita, né? O número 2 é que não há desenvolvimento sem soberania. Então essa ideia de que os países ricos vão nos ajudar a nos desenvolver, que as multinacionais virão aqui desenvolver o Brasil e tal, nada disso procede, né? O desenvolvimento ele é feito sempre de dentro de um país que tem soberania nas decisões, que tem desenvolvimento tecnológico autóctone, né, nativo, que consegue fazer um sistema nacional de inovação, desenvolver suas próprias tecnologias, né? Então, sem soberania não dá para se desenvolver, né? Você achar que os estrangeiros vão te desenvolver. Aliás, esse foi o grande erro do Brasil a partir dos 90, né, com as ideias do FHC, de teoria da dependência. Ali foi a curva errada que a gente pegou na história, e o Ciro também trata isso de maneira muito interessante, né, porque ele foi um dos participantes do Plano Real, né, ele estava dentro. A escolha do Ciro foi feita pelo Itamar, né, o Itamar que queria o Ciro, porque o Itamar, obviamente, tinha uma cabeça muito mais nacionalista do que o FHC, que achava que as multinacionais iam desenvolver o Brasil, e toda a equipe econômica, né, que era o Malan, o Pércio Arida, que depois iria para a presidência do... Acho que ele estava no BNDES, né, nessa época já, e depois ele iria para a presidência do Banco Central, o Malan que viraria ministro. Tudo isso está bem registrado num filme que é a História do Real, que foi para o cinema até, que é bem legal. Bom, o fato é que a equipe econômica não queria o Ciro Gomes, porque ele tinha ideias nacionalistas que iam meio contra a ideia as ideias da equipe econômica naquela época, que ainda não era a equipe oficial que iria assumir os ministérios, BNDES, Banco Central, etc. e tal. Mas o Itamar falou, não, é o Ciro Gomes que vai ser o ministro, porque obviamente o Ciro tinha tem uma cabeça muito mais nacionalista, né? E ele assumiu, e aí ele ficou naquele curto espaço ali de setembro, outubro até final de dezembro como ministro, e depois obviamente o FHC foi eleito e ele acabou não tendo espaço, porque as ideias dele não estavam de acordo, obviamente, com a equipe e com a cabeça daquele momento, né? Então, e é legal porque ele não conta essa história que eu estou contando, essa é uma história mais insider, por assim dizer, que um passarinho me contou, mas, enfim, bate consistentemente com tudo que está contado aqui, com toda a história econômica que o Ciro conta, que é muito legal, da história do Plano Real, de como o Plano Real controlou a inflação, que foi, enfim, como o controle de inflação foi um mecanismo fantástico, né? E é interessante porque o Ciro conta aqui que ele mesmo fez uma redução tarifária com abertura, porque naquele momento do Plano Real isso era fundamental, ali em setembro, outubro, novembro, na virada de 94 para 95, houve um boom
de demanda, um boom de crescimento, porque a estabilização da inflação provocou um aumento de salários muito forte. As pessoas saíram consumindo como se não houvesse amanhã, porque de repente o salário delas apareceu. E aquilo provocou uma pressão de demanda no linguajar dos economistas, e a economia começou a superaquecer e os setores muito oligopolizados da economia começaram a aumentar preços, né? Então isso colocava em risco o Plano Real logo na partida, antes do FHC assumir ainda em 1º de janeiro de 95. E aí o Ciro abaixou as tarifas como maneira de trazer importados para concorrer com os oligopólios nacionais para segurar o plano, né? Então o plano realmente teve um sucesso retumbante do ponto de vista de controle da inflação. Só que ele deixou um legado muito caro para a gente, que foi a destruição, o começo da destruição da indústria brasileira, né? Ali, isso eu discuto muito no meu livro com o André Roncalha, Brasil, uma economia que não aprende. Ali está a curva errada que o Brasil pegou nos 90, né? Então, a China foi para um lado, né? O Brasil foi para o outro, né? Hoje a China é o que é, porque nos 90 ela pegou a curva certa, e o Brasil é esse fracasso hoje, porque nos 90 ele pegou a curva errada. E isso, ao meu ver, está muito ligado à questão da soberania. Claro que tem um interreno aqui a parte do PT, do governo Lula, que o Ciro também analisa de maneira bem legal, né? E ali teve, de fato, uma janela de tentativa de soberania, né? Eu acho que o governo Lula, Dilma, ele é um pouco contraditório. Ele tinha aspectos bastante nacionalistas e de soberania e outros nem tanto, né? Mas só para concluir, então, esse ponto da epígrafe do livro, né? Que é a epígrafe do Getúlio Vargas, por fim, a questão da justiça social. Então, a justiça social só vem com o desenvolvimento econômico e com soberania, né? A ideia de redução de desigualdade social, ela acompanha o desenvolvimento econômico, e não é uma ideia aqui de crescer o bolo para depois dividir, não. Quanto mais o bolo vai crescendo já com divisão, maior é a potência dessa sociedade para criar mais riqueza, né? Essa é uma grande novidade dos estudos empíricos mais recentes. Eles mostram que a redução da desigualdade turbina o crescimento econômico, e não o contrário, né? Então, quanto mais isso depende, obviamente, do Estado, da condução do Estado, né? O Estado tem que promover um desenvolvimento ao mesmo tempo em que ele promove redução de desigualdade, né? Se ele deixar só os mecanismos de mercado funcionarem, existe grande tendência do desenvolvimento ocorrer mais com o aumento de desigualdade, né? Então, essa parte da justiça social depende muito do manejo do Estado, né? A ideia de que o mercado vai promover desenvolvimento com igualdade de renda é um negócio completamente sem sentido, né? Então, aliás, essa é a tônica do livro, né? Isso é uma coisa que, obviamente, eu também estou totalmente de acordo, que o desenvolvimento econômico ele é promovido pelo Estado, né? Com forças de mercado. Com isso, obviamente, o Ciro não quer dizer, e fica bem claro aqui no livro, e eu também sempre escrevo isso no meu blog, nos meus posts, nos meus trabalhos, que o desenvolvimento econômico ele é sempre um processo levado a cabo, liderado pelo Estado, turbinando, fortalecendo as empresas domésticas e a iniciativa privada. Não há desenvolvimento econômico sem iniciativa privada, sem empresas domésticas poderosas que conquistem o mundo e, portanto, sem mercado. Mas também não há desenvolvimento econômico sem a mão do Estado para liderar, para coordenar esse processo, né? Eu costumo brincar que o Estado é uma espécie de técnico de futebol, né? Ele não entra em campo para fazer gol, mas ele precisa articular o time, escalar o time, falar, olha, você vai no ataque, você vai no meio de campo e tal, na defesa. Obviamente que o técnico não sabe quem vai fazer gol, nem quando, nem como, né? O gol é um negócio que surge de maneira meio espontânea, então a gente pode enxergar o mecanismo de mercado como o mecanismo que gera essa espontaneidade de inovações tecnológicas, de aumento de produtividade, de empresas que se destacam, né? Então, mais eficiente nisso, né? E no livro do Ciro isso fica muito claro, né? Ele dá vários exemplos e ele tem a todo momento essa cabeça do Estado mais mercado, né? Não só Estado, não só mercado, sempre Estado mais mercado, né? Então esse é um ponto legal que eu queria destacar. Outro também é a questão das multinacionais, que tem a ver com o que eu estava falando há pouco. As multinacionais nunca vão desenvolver o país, sejam elas de onde for, por um motivo muito simples. E aí o Ciro até ele coloca de uma maneira legal. Ele fala, olha, não é a teoria da conspiração, é uma questão banal da competição entre empresas. É banal, uma empresa multinacional nunca vai transferir tecnologia para o seu concorrente e deixar o seu concorrente vingar ou prosperar. É como se diz em inglês, it's only natural, é natural que uma multinacional não desenvolva um país, né? Com qualquer pessoa de uma multinacional que você converse, isso está muito claro, para inclusive brasileiros. Essas ideias também estão muito claras no livro, e eu acho bem legais. A questão dos complexos também, eu acho que é um ponto-chave dos complexos que a gente pode desenvolver do setor de defesa, do agronegócio, da agroindústria. Esse aspecto eu acho muito legal, é o que a gente chama em economia, o fundamento econômico disso são as vantagens comparativas adjacentes, né?
o desenvolvimento econômico ele é um processo em que países não seguem suas vantagens comparativas. Todo mundo que segue a vantagem comparativa quebra a cara. É a ideia do Brasil se desenvolvendo só plantando soja e minério de ferro. Então nunca a gente vai se desenvolver seguindo o caminho apenas da soja e do minério de ferro. Claro que eles trazem divisas que são fundamentais para o Brasil. Hoje em dia tem, sei lá, mais de 100 bilhões de dólares que entram no país graças à produção das commodities, né, tanto minerais quanto agrícolas, mas essas commodities não geram valor adicionado e não trazem o conteúdo tecnológico necessário para o país se desenvolver, né? Então, o que os países, especialmente os ricos em commodities, fizeram para se desenvolver foi adicionar valor nessas cadeias, né? Então, se você olhar, por exemplo, os nórdicos, eles são top-notch, né? Estão na fronteira tecnológica de produzir maquinários, caminhões, motores, perfuratrizes, tudo aquilo ligado a um negócio da mineração e do extrativismo de commodities. Então eles subiram essa escada tecnológica, né? E é claro que não dá para um país fazer tudo, né? E que está muito claro aqui no livro do Ciro também, não é? Quando a gente fala do Estado ajudando as empresas a se desenvolver com compras de governo, com eventualmente subsídios ou até mesmo tarifas, mas sempre provisórias, né? Nunca tarifa que vai deixar a empresa dependente e ineficiente, tem que ser sempre uma tarifa, um subsídio, ou uma compra de governo, ou um financiamento público com condicionante, né? Condicionante de conquistar o mundo, de exportar, de fazer graduação tecnológica, de fazer sofisticação produtiva, né? Então, é evidente que não se pode usar essas medidas para fazer uma autarquia e proteger o país para que as empresas não precisem concorrer com as empresas mundiais. Esse é o caminho errado, né? Esse é o caminho da substituição de importação que leva à ineficiência. O caminho certo é a substituição de importação como um passo, né, que te leva à conquista do mercado mundial, em que no segundo passo as empresas começam a produzir manufaturas e produtos de alto valor agregado para a economia mundial, né? Elas vão brigar no que a gente chama do Champions League, né? Vão jogar na categoria mundial. Não existe desenvolvimento econômico sem empresas que lutem e que estejam integradas no cenário global, vendendo produtos, inovando e se aproximando da fronteira tecnológica. Não existe, né? Qualquer país do mundo que vocês vejam que são de ricos, eles jogam na liga mundial, né? Então não há desenvolvimento econômico autárquico em economia fechada. Necessariamente tem que ser aberto o desenvolvimento e as empresas têm que ser capazes de conquistar esses mercados no mundo. E daí a importância do lado mercado, do lado da iniciativa privada. Então o Estado tem que ajudar as empresas a fazerem isso. E é óbvio que a gente não vai ser capaz de fazer tudo, nenhum país no mundo é capaz de fazer tudo, por isso que existe comércio, por isso que existem os ganhos de comércio. Então cada país tem que mais ou menos se especializar no que ele faz bem, né? E aí a ideia da vantagem comparativa, mas o país tem que subir a escala tecnológica, então ele tem que olhar a vantagem comparativa adjacente, né? O que há de valor adicionado próximo do que ele já faz. E esses complexos aqui que o Ciro coloca, que são todos complexos industriais, né? E também é importante dizer que sem industrialização não há desenvolvimento econômico, que também está muito claro aqui no livro, são complexos onde a gente tem vantagem comparativa adjacente, por questões óbvias, né? Porque você não consegue dar grandes saltos, um sistema produtivo não consegue dar grandes saltos tecnológicos, né? Você não sai da soja e vai para o satélite. Então você precisa ir da soja para uma máquina, para um trator, para um motor, eventualmente para um foguete, para uma parte de eletroeletrônico, e aí você chega no satélite. É claro que tem um longo caminho tecnológico, mas a ideia é de que se o país e as empresas não conseguirem percorrer esse caminho tecnológico, não há desenvolvimento possível. Então, o Ciro coloca o mapa aqui de maneira bem legal, né? De maneira bem clara de quais seriam esses caminhos. A crítica que eu faria é a questão da parte da mineração. Claro, e ele cita aqui os autores nacionais, muitas vezes não diretamente, mas as ideias estão claras aqui. Se você pegar, por exemplo, o Bresser, toda a ideia do câmbio mais competitivo, do câmbio realista, né, que é o contrário do que aconteceu na era Lula e Dilma, que foi o grande equívoco, a meu ver, né, da era Lula e Dilma e do FHC, foi deixar o câmbio sobrevalorizar, porque isso volta a economia para dentro, né? As manufaturas começam a se voltar para o próprio umbigo, a indústria brasileira nunca conseguiu de fato se integrar no mundo, e o grande problema da sobrevalorização cambial é que estimula isso, que é o contrário, né, do que a China fez, com um câmbio ultra competitivo, que eu costumo brincar até que é um dumping cambial. Ela conquistou o mundo, usando não só a escalada tecnológica com a ajuda do governo, como também um dumping cambial, um câmbio ultra competitivo que inundou o mundo. Hoje a indústria chinesa tem 4 trilhões de dólares de produção mundial, a brasileira, que já foi de 280, hoje caiu para 180. Né? Então não dá para entender, e isso também está muito claro aqui no livro do Ciro, não dá para entender a nossa regressão e a nossa pobreza sem entender o processo de desindustrialização que a gente passou, que a gente continua passando, né? Enfim, então o vídeo está ficando
longo de só uma discordância que eu tenho aqui, que é a velha questão da dívida pública, de que 50% do orçamento brasileiro é usado para pagar a dívida pública. Tecnicamente é verdade, se você olhar lá no orçamento, está lá, assim, como a gente tem, a nossa dívida é de, 4 trilhões e pouco, e nosso orçamento é de 2 trilhões, grosso modo, metade disso, que é 1 trilhão, vai para pagar juros, que é uma conta absurda, e eu estou totalmente de acordo com o Ciro, que não faz nenhum sentido o país gastar 400, 500 bilhões de reais de juros por ano, isso é ridículo, né? Isso é uma trava de crescimento e tolhe o Estado e a capacidade de investimento do Estado brasileiro de uma maneira vergonhosa, né? Imagina que a gente gastou 500 bilhões de juros por ano durante 20 anos, nós estamos falando de a preços de hoje seria 10 trilhões de reais de juro de transferência, é uma coisa assim ridícula, né? Ridícula e revoltante, porque com esses 10 trilhões de reais a gente poderia ter construído uma infraestrutura de ponta, como fez a China, por exemplo. Então a gente gastou 10 trilhões de reais de juros, que é uma coisa completamente estapafúrdia, né? Obviamente que não havia a menor condição do Brasil se desenvolver fazendo esse gasto de juros, que poderia ter sido gasto. Uma demanda enorme sempre, todo ano tem uma demanda de mais de 1 trilhão de reais por dívida pública, que é justamente a poupança dos brasileiros, né? Aliás, outro problema que o Ciro discute aqui, que essa poupança não é alocada em investimentos produtivos, né? Ela é basicamente alocada nesses títulos públicos e fica essa meio que ciranda da dívida. Mas fantástico o livro, acho que todo mundo deveria ler esse livro, seja você de esquerda, de direita, de centro, tenha você votado em quem você votou, eu acho que eu não encontrei nada melhor do que esse livro como o manual do que se fazer, né, num país para ele se desenvolver, né? Tem vários outros aspectos aqui que eu poderia destacar, acho que a visão geopolítica do Ciro está perfeita, né, em relação à questão de BRICS, de Argentina, da inserção do Brasil no mundo. Então é muito legal. Então fica aqui a minha sugestão, leia o Projeto Nacional O Dever da Esperança do Ciro Gomes. Obrigado.